Em confrontos gerais, né, no retrospecto geral, o São Paulo tem vantagem contra o Atlético. Só que em mata-mata, o São Paulo tem um retrospecto negativo contra eles. Na história, são 71 jogos, 26 vitórias do São Paulo, 21 deles. Desde 2018, São Paulo tem só 2 derrotas no confronto, 8 vitórias e 5 empates. Está muito bem desde 2018, que foi a primeira vez que São Paulo ganhou na Arena da Baixada, 2018, com gol do Nenê, se eu não me engano. Só que em mata-mata, o São Paulo dança para os caras faz tempo. Ó, quarta fase da Copa do Brasil de 2018, a gente foi eliminado. Sul-Americana 2008, fomos eliminados nos pênaltis. Aí, Brasileirão de 2021, tinha um mata-mata lá, arrebentaram... 2001, né? Arrebentaram o Kaká naquele jogo, lembro bem, fomos eliminados. Teve uma seletiva para Libertadores na época, em 99, fomos eliminados com uma goleada para 4-2. Aí, semifinal do Brasileiro de 83, também aqui tá incompleto, mas a gente foi eliminado. E a gente ganhou o principal título, né? O principal título foi a Libertadores em 2005, que a gente também amassou, né? Trucidou os caras. E em Copas do Brasil, no geral, o São Paulo foi campeão em 2023 e finalista em 2000. Fora isso, sempre o São Paulo batia na trave, tinha algumas questões ali, mas também tem que se considerar. O São Paulo ficou anos sem jogar a Copa do Brasil com o seu melhor time, porque quem jogava Libertadores não podia jogar a Copa do Brasil. Então, assim, é claro que a gente vai... Eu vou falar por mim, viu, Gabi? Eu palpitei que o São Paulo pegaria o Atlético. Foi o único palpite que eu acertei ali dos confrontos, né, que a gente fez. Ah, você acertou? Eu acertei fui mal esse. demais. Não, da Libertadores eu errei e acertei esse, né? Você acertou algum, Gabi? Eu acertei o Atlético também. Qual dos? O Paranaense, Então, mas é porque por conta disso, o momento do Atlético não tá legal, né? Em 2025, eles foram eliminados na semifinal do Paranaense pelo Maringá, 4-1 no agregado. 2025. Você tá precisando, acho que você falou 2005, você tá precisando ir no médico, mano. Não, falei 25. Não, falou 25, falou 25. Falou 25? Eu tô precisando ir no médico do ouvido. Então, otorrinolaringologista. Otorrino. A gente faz em libras aqui, se precisar. O São Paulo vai passar. Então, na Série B, o Atlético está em 11º lugar, com 14 pontos. São 4 vitórias e 4 derrotas, né? Parece o São Paulo na Série A. Isso que eu falo, tá parecendo a gente. Tá tipo a gente. Eles têm mais vitórias, no caso, né? Mais vitórias, ganharam mais que a gente. Empataram menos, 2 vezes só. E trocaram o técnico há pouco tempo, né? No final de maio aí entrou o Odair Hellmann, que ainda vai implementar o seu trabalho. Então, assim, é um momento bom para pegar os caras, apesar que o jogo é daqui a 2 meses só também, né, Gabi? Tem essa aí, a Série B não vai parar também, né? Então eles vão conseguir se organizar um pouco mais, talvez. Então, aí não é nada fácil. Claro que, assim, sabe o que me preocupa? E aí eu vou jogar para vocês essa daí para o chat. O São Paulo fora de casa, o São Paulo consegue bons resultados. O São Paulo é capaz de ganhar na arena lá, da Baixada, ou amarrar o jogo, empatar, sei lá, conseguir trazer um bom resultado. Só que se por alguma zica o São Paulo perde de 1-0 lá, e aqui ele tem que voltar e ganhar o jogo, para propor o jogo, eu não estou tendo muita confiança que o São Paulo sabe propor o jogo e ganhar. Faz tempo que o São Paulo não faz um jogo assim que você fala, pô, o São Paulo foi para cima, amassou os caras, né, Pri? Faz tempo, e esse é o problema do São Paulo, inclusive, jogando em casa, né, no Morumbi, porque naturalmente, na história do futebol, quando vem um time, pode ser qualquer time, na casa do outro, ele não vai muito para propor, né, só se ele tiver o time muito bem treinado, muito boa fase, e aí o São Paulo geralmente se ferra no Morumbi esse ano, porque é um time reativo, na minha opinião, já falei isso em várias lives, também é um time que reage à atitude do outro time, basicamente, sabe? Então, e aí tem esse ponto, né? Porque como decide fora, o São Paulo precisa ganhar em casa.
Precisa ganhar, porque ir com a responsa lá para ganhar, beleza, o retrospecto do ano tá bom, na Libertadores ganhou todos, é verdade. Mas o peso de precisar ganhar fora de casa é completamente diferente de estrear na primeira rodada da fase de grupos contra o Tajeres, entendeu? São pesos totalmente diferentes. E aí você tá jogando num estádio que isso é independente da fase do Atlético. O São Paulo passou por fases muito difíceis e o estádio era um caldeirão. E o estádio do Atlético é um caldeirão. É muito difícil de jogar lá. Isso independe da fase. Às vezes na fase ruim é até mais, inclusive. A gente sabe muito bem disso. A gente que está sempre do lado do São Paulo. Então fica essa preocupação, né? Porque o São Paulo decidir fora de casa por si só já é ruim, mas nesse caso que o São Paulo não consegue matar nada no Morumbi, piora, fica mais difícil ainda, porque o 1-0 já é desesperador, porque aí vai lá e toma um empate, é sempre a mesma coisa. Então, dá essa insegurança, né? E só respondendo um negócio aqui, Senna, porque o Igor de Mello comentou no meu comentário, como assim? O São Paulo simplesmente ganhou uma Libertadores em cima do Atlético. Cara, eu entendo, mas é porque isso é completamente irrelevante hoje, né? O São Paulo ganhou uma Copa do Brasil em cima do Flamengo e nem por isso o São Paulo quer pegar o Flamengo. Tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Eu entendo a confiança e a boa memória de que na hora que interessava o São Paulo ganhou. É verdade, mas de 6 vezes ganhou uma, né? Então, assim, acho que ambos os retrospectos, eles não entram em campo. Nem o fato que o São Paulo é muito freguês do Atlético em mata-mata, nem o fato que o São Paulo venceu a Libertadores em cima do Atlético. Acho que são coisas que não entram em campo e é isso. Até porque faz 20 anos também, o momento era outro. Mas até concordo aqui com o Rogério, que ele fala assim, nossa, vocês falando parece o Real Madrid, não o Atlético Mineiro. Nem é o Mineiro, é o Paranaense, mas eu entendi. Mas assim, não é o fato deles parecerem o Real Madrid, é o São Paulo, é o fato do São Paulo jogar que nem o Penapolense, com todo respeito a ela. Porque o São Paulo consegue complicar uns jogos e ressuscitar uns defuntos, ô Gabi, que dá raiva. O São Paulo às vezes tem um jogo na mão tranquilo e o São Paulo consegue se ferrar sozinho, né? Mas, assim, são todas as vezes a gente conversa em pré-jogo, ou quando a gente descobre algum adversário que a gente fala, esse daqui não ganha há 10 rodadas, esse daqui foi eliminado em todas. É sempre assim, a gente vai sempre mal. É quase que 100% das vezes, se eu não estou enganada, acontece a mesma coisa. E o que a Pri falou realmente é verdade. Ano passado eu conheci a arena deles lá no Campeonato Brasileiro. E os caras odeiam a gente, assim, parece que quando a gente vai jogar lá contra eles, eles vão com outra vontade. A torcida odeia a gente, é xingamento. Eles nem assistem o jogo, é o tempo inteiro eles xingando a gente, e a gente, obviamente, trocando palavras de amor com eles, né? Obviamente. Aí eu lembro que ano passado, se não me engano, eles fizeram um gol primeiro. O tanto de copo que jogaram na gente foi assim uma loucura. E depois a gente virou o jogo, imagina o que deu, né? Mas enfim, vai ser difícil por conta disso. Depender da gente fazer resultado no Morumbi, o que ultimamente já tá difícil, e na volta jogar lá, com essa dificuldade dos caras odiarem o São Paulo e odiarem a torcida, e com certeza vão fazer um reboliço lá para os caras ganharem de qualquer jeito da gente. Então tem que tomar muito cuidado, sim. É óbvio que eu vou torcer, torço e acredito que São Paulo vai passar. Mas precisa tomar cuidado, principalmente fazer o resultado na ida. Mas vocês acham que a ordem do confronto altera o produto, que nem a matemática fala? Porque São Paulo joga primeiro no Morumbi, depois decide lá. Essa ordem aí. O que eu acho é que de clima, talvez o clima da Arena da Baixada seja mais hostil do que o Morumbi. E aí eu relembro as quartas, ano passado, foi quartas, Copa do Brasil foi, né? Contra o Atlético Mineiro, que foram 49 mil pessoas no Morumbi, e um jogo muito importante, né? Então, assim, e é claro, não tô reclamando, tá, gente? Mas é porque 49 mil pessoas no Morumbi não cria o clima hostil que cria, por exemplo, 60 mil contra o Corinthians na Copa do Brasil. E como a volta é lá, vai estar uma lata de sardinha. E se a volta fosse no Morumbi, estariam 60 mil pessoas, entendeu? Então, eu lembro que no ano passado a volta do Botafogo era uma semana depois, né? E o São Paulino estava muito querendo a Libertadores, meio que a gente perdeu o primeiro jogo lá no Atlético, meio que largou mão, entre aspas, da Copa do Brasil, né? Esse é meu entendimento. E focou 100% a atenção no Botafogo na outra semana, que inclusive foi maravilhoso, né? Muita gente e tudo mais. Então, acho que quando a gente perdeu lá no Atlético, a gente acabou
entre aspas, deixa que semana que vem tem a Libertadores, sabe? E acabou E esse ano aquela vai ser igual, tragédia. né? Esse ano vai ser igual. Vai ser uma semana atrás da outra. Então, só que aí tem o seguinte, eu vou colocar essa imagem do Pablo aqui para me inspirar. A gente teve, no ano passado, teve alguns fatores também, porque é o seguinte, parece clichê falar isso, mas a torcida do São Paulo faz diferença, né? E o ânimo que a torcida estiver para o jogo faz diferença, porque assim, ano passado contra o Galo, teve a questão do esquerdo, né? O jogador que faleceu, acho que foi no dia do jogo, né? Ou foi um dia anterior do jogo, não lembro. Teve isso, é verdade. E deu uma balde d'água fria, o clima ficou bem ruim tal para o jogo, e aquilo, eu acho que assim, foi aquilo que fez o São Paulo ser eliminado, porque o São Paulo jogou bem o primeiro jogo, o Cubeiras demorou para mexer no time, quando mexe aos 41 minutos para pôr o Nestor, filha da mãe. Esse dia eu quase morri, mano. Esse dia eu quase morri. Acho que mexeu com tipo 35 do segundo tempo, né? Meu Deus. Ela quase lá no fim, lá, né? E aí ele só fez uma alteração. E assim, o São Paulo estava bem até, tentando amassar, perdeu gols e tal. Toma um gol por infelicidade. No jogo da volta, eu achei que o Atlético ia, sei lá, para cima do São Paulo. Eles não jogaram nada. O São Paulo fez também um jogo meio antijogo, que é meio parecido com o de hoje. O São Paulo anula o adversário fora de casa. Então, se o primeiro jogo fosse lá 1-1 ou 0-0, por exemplo, a gente decidia no Morumbi e ganhava, eu acho, do Galo. Só que você vê, quando o Morumbi tá mais frio, e a gente sabe, a gente percebe quando vai pro estádio, tem jogos que a torcida não tá na mesma pegada. Aí pode ser preço, pode ser momento, pode ser perfil do torcedor que vai pro estádio, não sei. Mas tem um pouco isso, né, Gabi? A gente percebe quando não é aquela mesma pegada e você fala, puta, hoje talvez o São Paulo não conte muito com a torcida, né? Não, contra o Atlético Mineiro tava um clima horrível e você bem lembrou que teve o episódio do esquerdo, então acho que isso influenciou tanto os jogadores em campo quanto a própria torcida, né? Que a maioria dos torcedores que estavam na Libertadores estavam na Copa do Brasil, pelo menos quem costuma acompanhar, assim, são sempre os mesmos, vamos dizer assim, né? Então realmente estava um clima bem, bem estranho aquele dia no Morumbi, não estava agradável, não.